Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos fazer a correção da nossa 16ª atividade de matemática. Questão 1. Resolva as equações incompletas do segundo grau abaixo do segundo caso. Ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, aqui nós temos a equação x ao quadrado menos 4 igual a zero. É do tipo do segundo caso. Como que resolve essa equação? Nós vamos isolar o x. Então, x ao quadrado é igual a 4. Qual é o contrário de elevar ao quadrado? É calcular a nossa raiz quadrada. Então, nós vamos calcular a raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Por que mais ou menos? Porque eu posso ter tanto um número positivo elevado ao quadrado, que dá 4, como outro número negativo elevado ao quadrado, que também dá 4. X ao quadrado é igual, mais ou menos, quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, as soluções é menos 2 e 2. Esses são os dois valores para x. Letra B, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Então, quando tem o x e o c, x ao quadrado e o c, eu vou isolar o x. X ao quadrado é igual a 9. X é igual... Qual o contrário de levar ao quadrado? Raiz quadrada. Lembrando sempre do mais ou menos. Raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos. Raiz quadrada de 9 é igual a quanto? 3. Então, a solução, o conjunto de solução é menos 3 e 3. Lembrando que é na ordem crescente. Pode pôr 3 ou mais 3. As duas formas estão corretas. Letra C. X ao quadrado menos 64 igual a zero. Tem o termo do x ao quadrado e o número sozinho. Então, eu posso isolar o x. X ao quadrado é igual a 64. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. X é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 64, 8. Solução, menos 8 e 8. Letra D. X ao quadrado mais 3 igual a 39. Tem o x ao quadrado e tem o número sozinho, não tem o x, então eu posso isolar. X ao quadrado é igual a 39 menos 3. 3 está positivo, qual é o contrário? Somar, subtrair, então menos 3. X ao quadrado é igual a 39 menos 3, 36. Então, qual é o contrário de levar ao quadrado? Raiz quadrada. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. X é igual a mais ou menos 6. Solução, menos 6 e 6. Questão 2. A questão 2 pede para resolver as equações do segundo grau incompletas do terceiro caso. Que é qual? Que é do ax ao quadrado mais bx. Então, eu tenho o x ao quadrado e eu tenho o x. Então, eu não posso resolver isolando o x, porque eu tenho x ao quadrado e tenho x. Não tem como isolar o x. Então, como que eu posso resolver? Aqui tem x e aqui tem x. Aparece o x nos dois termos. Então, eu coloco em evidência. O x aparece aqui e aqui. Coloco o x separado. Se é x ao quadrado, e aqui eu já coloquei um x, então falta o outro x. Mais 2x. Eu já coloquei esse x do lado de fora do parênteses, então para dentro falta quem? O 2. Igual a zero. Então, daqui a gente vai ter duas respostas. O que significa isso aqui? Que é uma multiplicação que o resultado dá zero. Para uma multiplicação dá zero, ou o primeiro número dá zero, ou esse x é igual a zero, ou o que está dentro do parênteses é igual a zero. Então, aqui eu tenho duas respostas. X igual a zero, que eu pego esse daqui. Eu pego esse daqui e aqui eu pego o que está dentro do parêntese. X mais 2 igual a zero. X igual, 2 é positivo, é para o outro lado, negativo. Então, essas são as duas respostas. Solução, menos 2 e 0. Por que tem que ser menos 2 e 0? Ordem crescente, o menor primeiro. Letra B, tem o x ao quadrado e tem o x. Coloque em evidência, o x do lado de fora. Se é x ao quadrado, já coloquei um x do lado de fora, o outro do lado de dentro.
Se é 5x, um x já veio para fora. Então, eu coloco mais 5 igual a 0. Então, aqui eu tenho uma multiplicação cujo o produto é 0. Então, o que a gente tem que fazer? Ou o x é igual a 0, ou x mais 5 é igual a 0. As nossas duas respostas que eu falei agorinha. Aqui eu já acho direto, x é igual a 0. Aqui, x mais 5. Mais 5 ao contrário, menos 5. Solução, menos 5 e 0. Letra C. X ao quadrado menos 12x igual a 0. Tem o x ao quadrado e tem o x. X nos dois termos, então eu vou colocar o x em evidência. Vou separar um x do lado de fora do parênteses. X ao quadrado é x vezes x. Toda vez que a gente pensar em x ao quadrado, é x vezes x. Você já colocou um x lá de fora, então falta o outro do lado de dentro. Menos 12x, o x já tá aqui, então o que sobra? Menos 12 igual a 0. Então, uma resposta eu tiro desse primeiro e a outra resposta eu tiro daqui. Então, x é igual a 0 ou x menos 12 é igual a 0. Menos 12 vai para o outro lado, positivo. Solução, 0 e 12. E a última letra, x ao quadrado menos 20 igual a 0. Coloco o x em evidência. X ao quadrado, coloquei um x, falta o outro x. Menos 20x, se eu já coloquei o x lá de fora, sobra quem? Menos 20 igual a 0. Aqui eu tiro uma resposta, nesse caso, sempre vai ser x igual a 0. E a outra resposta, o que está dentro do parênteses, que eu vou igualar a 0. Menos 20 igual a 0. Menos 20, qual é o contrário de subtrair 20? Somar 20, então ele vai para o outro lado, positivo. Solução, 0 e 20. Finalizamos aqui, então, a nossa correção da nossa 16ª atividade de matemática. Até mais, tchau, tchau.